Olá, vamos para mais uma atividade, mais um conteúdo de língua portuguesa. Vamos trabalhar hoje o uso dos porquês. Existem 4 tipos de porquê, né? Tem o porquê junto sem acento, o porquê separado sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Usamos cada um desses porquês a depender de cada situação. Tem algumas dicas que podemos assim utilizar para ajudar a gente a usar corretamente os porquês nas frases que a gente fala e principalmente nas frases que a gente escreve, tá certo? O conteúdo está nas páginas 230 e 231 e atividades na página 232. Então vamos analisar cada um desses porquês para a gente usar corretamente. Então vamos lá, eu trouxe para vocês uma historinha em quadrinhos pequena, utilizando cada um desses porquês. Então, no primeiro quadrinho tem: por que você está chorando vendo uma comédia? Ora, como se você não soubesse o porquê. E está irritado agora por quê? Porque a pipoca acabou antes de o filme acabar. Então aí a gente vê na historinha em quadrinhos, cada quadrinho traz um tipo de porquê. O porquê separado, sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado com acento e o porquê junto sem acento, certo? Então, para cada situação foi utilizado um porquê, a depender do uso da linguagem. Então, agora a gente vai conhecer vamos saber como se usa cada porquê. Então, o primeiro tipo usa-se porquê separado e sem acento. Quando pode ser substituído por pelos e quais, pelo ou pelos, qual e quais. Nesse caso, há um substantivo antes. Segundo, pode ser substituído por que motivo. Terceiro, quando pode ser substituído por qual. E quarto, no início de perguntas. Então, aí nós temos 4 dicas para nos ajudar a utilizar corretamente o porquê separado e sem acento. Vamos a alguns exemplos. São esses os motivos por que namoramos. São esses os motivos pelos quais namoramos. Então, a gente utilizou o porquê separado, porque a gente também utilizou o pelos quais namoramos, para ficar mais fácil para a gente, então, trabalhar o porquê separado e sem acento. No segundo exemplo, por que vocês não foram? Aí, embaixo, por que motivo vocês não foram? Então, o porquê separado foi trocado por que motivo. Joana sabe por que caminho seguir? Joana sabe por qual caminho seguir? Então, utilizamos o porquê porque podemos substituir por qual. Por que vamos viajar hoje? Por que motivo vamos viajar hoje? Então, fizemos a substituição do porquê, por que motivo. Então, aí a gente viu os exemplos do porquê separado e sem acento. Vamos ao próximo. Usa-se porquê separado e com acento agora. Só tem um motivo. Em final de frases interrogativas. Então, toda frase que você fizer interrogativa, no finalzinho você vai utilizar o porquê separado e com acento. Vejamos alguns exemplos. Você voltou? Por quê? Você ainda não almoçou? Por quê? Ir à farmácia de carro? Por quê? Então, toda vez que a gente faz uma pergunta, no finalzinho que usa o porquê, temos que utilizar ele, porquê, separado e com acento, sempre no final das frases interrogativas. Terceiro porquê, vamos lá. Usa-se porquê junto e sem acento, para dar respostas nas frases explicativas e com função indicando causa, razão ou motivo. Vamos ver os exemplos. Coma, porque você precisa ficar forte. Eu não fui ao teatro porque me atrasei. Não pude atendê-lo porque estava ocupado. Então, aí a gente está utilizando causas, motivos, está justificando os motivos pelo qual não realizou tal ação, certo? Explicando as razões. Terceiro porquê. Usa-se porquê junto e com acento, quando é um substantivo sinônimo de motivo, razão. Vejamos alguns exemplos.
Não sei o porquê de tanta briga. Vou lhe dizer o porquê da minha raiva. Ela não fez o trabalho e não explicou o porquê. Então, aí a gente está utilizando, né, os porquês, né? Quando eles são um substantivo, um sinônimo de motivo e razão. Então, aqui estamos apresentando as razões dentro da própria frase. E aí a gente está utilizando os porquês junto e com acento. Aqui a gente vai fazer agora atividades na página 232. Vamos lá. Pegando o livro de vocês, na página 232, a gente vai ver agora. Vamos numerar corretamente cada porquê que tem aí. Então, nós temos o 1, porquê separado e sem acento. 2, separado e com acento. 3, junto, sem acento. E 4, junto com acento. Então, do outro lado, nós temos as explicações, as situações em que devemos usar cada porquê. Então, o porquê separado sem acento, a gente vai utilizar lá no último quadrinho, onde tem no início de perguntas e quando puder substituir por qual. Então, a gente vai botar o número 1 lá no último quadrinho. Quadrinho 2, porquê separado e com acento. A gente vai utilizar no penúltimo quadrinho, número 2, onde tem em final de frases interrogativas. Sempre no finalzinho de frases interrogativas, a gente vai usar o porquê separado e com acento. 3, porquê junto, sem acento. A gente vai utilizar lá no primeiro quadrinho, número 3, para dar respostas. E 4, porquê junto e com acento. No segundo quadrinho, quando é um substantivo, sinônimo de motivo, razão. Então, a ordem ficou 3, 4, 2 e 1. Número 2. Escreva frases usando os porquês que você aprendeu. Então, vocês mesmos vão, cada um individualmente, né, e pessoalmente, individualmente fazendo, vão escrever frases usando os porquês que vocês aprenderam. Então, frases utilizando o porquê separado sem acento, porquê juntos com acento, porquê separado sem acento e porquê junto com acento. Então, em cada situação, vocês vão usar os porquês. Terceiro, transforme as frases afirmativas em interrogativas. Então, nós temos aí a letra A. Eles foram passear no parque. Então, a gente pode criar uma pergunta com essa mesma frase. Então, poderíamos dizer, por que eles foram passear no parque? E aí, esse porquê vai ser como? Esse porquê vai ser separado e sem acento, porque é início de pergunta. Letra B. Os índios não estão felizes. Poderíamos dizer, por que os índios não estão felizes? E esse porquê vai ser separado e sem acento, porque é início de perguntas. Os dois serão início de perguntas. Quarta questão. Qual tipo de porquê junto e com acento devo usar? Marque corretamente. Então, aí vocês vão marcar o quadrinho que indica o que é certo, o uso correto do porquê. Letra A. O jogo acabou. Por quê? Então, esse porquê é finalzinho de pergunta. Então, a gente vai utilizar o porquê junto, separado, aliás, desculpe, com acento. Vocês vão usar esse porquê separado e com acento. Vou marcar o primeiro quadrinho. Letra B. A ponte desabou porque estava velha. Então, vocês vão utilizar o porquê junto sem acento. Será o segundo quadrinho. Letra C. Não há por que ter medo. Vocês vão marcar o segundo quadrinho, porquê, separado e sem acento. E a letra D. Ele caiu porque não prestou atenção. Vocês vão marcar o primeiro quadrinho, porquê, junto e sem acento. E aqui a gente vai concluindo a nossa atividade de hoje de português com o uso dos porquês. Revisem os conteúdos, façam tudo direitinho. Um beijo no coração. Grandes saudades de vocês, viu? Tchau, tchau e até a próxima aula.